Marisete, nós estarmos orando por ela, clamando ao Senhor pela sua mãe, o seu pai também. Nós temos vários irmãos que estão conosco, uma Daniela Rodrigues também, pede oração pelo seu pai. Uma Dani é esposa do irmão Caio, estarmos lembrar de orar também, orando uns pelos outros, orarmos também pela irmã Vera, o Juvaldir, o seu pai, o irmão Osvaldo, carece das nossas orações, a sua mãe, a irmã Marlene. Lembrarmos, irmãos, estava ali orando com a irmã Maria, tão bom vê-la aqui conosco. Ela pode estar no culto hoje, mas carece das nossas orações. Orarmos também pela saúde do irmão Carlos, irmãos. Estarmos orando pelo irmão Carlos, por cada um dos que nós temos orado e cuidado, porque nós precisamos amar e cuidar uns dos outros. Neemias capítulo 9. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Neemias capítulo 9. Enquanto você abre, eu só quero agradecer as orações dos irmãos. Eu, pastor Jefferson, mais um grupo de 10 irmãos, estivemos essa semana no arquipélago do Marajó. Até se for possível, pastor William, botar aquele mapa aí de novo, só para que os irmãos pudessem ter a ideia. Nós saímos na terça-feira, foi a nossa viagem. Deixa a nossa turma se aquietar um pouquinho. Aí, chegou. Nós estávamos... Andressa, mas por bondade, poderia só apagar essa lâmpada daqui para os irmãos verem melhor? Nós chegamos em Belém, saímos aqui de Belém, passamos por Ponta de Pedras, fomos para Muanã. Aqui foi a nossa primeira parada. Fomos a São Sebastião da Boa Vista, fomos a Curralinho, nós estávamos na parte sul do arquipélago, né? Marajó é o maior arquipélago do mundo, irmãos. E a gente entende isso bem quando você chega lá, que você vai ver tantas ilhotas, né? Ilhas menores e muitos desafios. Nós fomos até Curralinho, pastor Pedro e a Tamara, São Sebastião da Boa Vista, pastor Felipe, a irmã Maria, Muanã, o pastor Abraão e a irmã Maria José. São os nossos missionários que já estão aqui plantando igreja. Pastor Euclides está aqui em Abaetetuba, e Carlos está Gurupá, isso mesmo, lá em cima está em Gurupá. E irmãos, nós iríamos a breves, mas Deus nos deu um livramento. Teve uma tempestade muito grande, e se essa tempestade nos pegasse, a coisa ia ser séria. Mas Deus nos livrou, a gente não pôde ir a breves, mas fomos livres da tempestade. Mas meus irmãos, eu queria pedir oração aos irmãos, de 4 a 19 de julho, nós vamos estar lá. Pastor Jefferson vai nos coordenar, nós seremos 500 voluntários para trabalhar em pelo menos 7 frentes. Vai ter frente ali em Soure, Salvaterra, nessa parte de cima, parte de baixo. E meus irmãos queridos, ao longo desses anos, eu tenho ido a muitos lugares, mas talvez as imagens que eu vi esta semana tenha sido uma das mais desafiadoras da minha vida. Tenho servido no contexto ribeirinho. Minha primeira viagem entre os ribeirinhos foi para plantar a primeira igreja batista em Pixuna, no interior do Amazonas, lá no Rio Juruá. Já vi muita coisa, mas eu confesso aos irmãos que esta semana ali no Marajó mexeu muito com a gente. Toda espécie de adversidade, toda. E aquelas coisas que a gente ouve acerca do Marajó, em relação às crianças, isso é real, irmãos. Isso não é conversa. Essa semana mesmo, em um dos lugares que nós passamos, tínhamos divulgado, havia divulgação de um familiar preso, que estava abusando de crianças da própria família. Um avô abusando das próprias netas. É duro, irmãos, é duro. Se nos municípios os desafios são grandes, imagina quando você vai ilhas adentro. Queria desafiar você. Doa 15 dias das suas férias. A gente precisa estar lá em Belém no dia 4.
Você quer saber mais informações? Fala com o pastor Jefferson. Nós vamos um grupo aqui da igreja. A igreja tem feito o seguinte: nós queremos pagar a inscrição na operação lá para todos os irmãos da igreja que quiserem ir. A igreja vai assumir isso, a sua inscrição. Você vai entrar com a sua passagem. Você vai chegar lá e voltar de lá. Mas a sua inscrição lá, nós como igreja queremos te incentivar a estar. Pastor Aguinaldo, irmã Rosângela já estão inscritos. Pastor William, pastor Jefferson, irmão Elidiane, eu, irmão Ezequiel também. Irmão Ezequiel, levanta a sua mão para os irmãos saberem quem é irmão Ezequiel. Irmão Ezequiel vai estar conosco também. Irmão Cleandro também já fez a sua inscrição, vai estar conosco. Eu queria desafiar você a orar. Agora é a hora de tomar a decisão é agora. Vamos ter barco com cadeira odontológica lá também, tá? Então os irmãos da área de saúde, vamos ter atendimento. Mas termina a minha fala aqui, não vou prolongar. São Sebastião da Boa Vista, eu creio que uns 50%, né, pastor Jefferson, da cidade. 70% é em cima de palafita, irmãos. Que desafio. Que desafio. Queria que você se envolvesse nesse projeto. Pastor, eu não posso ir. Ajuda alguém a ir. Eu não posso ir lá. Ora. Mãe Elaine, quantos desafios com crianças atípicas. Nós precisamos abraçar o Marajó, irmãos. Deus colocou o Marajó no nosso coração. Nós vamos ver o Marajó impactado pelo Evangelho. Porque termino dizendo, do mesmo modo que a gente viu tantas coisas tristes, a gente viu tanta notícia boa, irmãos. A gente viu história de famílias que estavam desestruturadas e casamentos acabados, restaurados. Nós vimos história de crianças sendo cuidadas. Nós vimos oportunidade, irmãos, que a igreja está oferecendo àquela comunidade, que é algo assim, irmã Raíssa, inimaginável. Porque o projeto que a gente sonha lá, irmão Eduardo, é ter um tatame grande de jiu-jitsu, é ter balé, é ter música, é ter projetos de contraturno escolar no Viver, para que a gente atenda essas crianças. E enquanto a gente atende as crianças, a gente prega o Evangelho. Irmãos, o sentimento que eu voltei essa semana, desculpe essa expressão, nós somos ricos. Nós somos ricos. E às vezes a gente reclama por tão pouco. Uma viagem dessa também é boa para a vida. A gente volta mais agradecido daquilo que Deus tem feito conosco. Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 9. Com a graça de Deus, hoje nós chegamos na 11ª mensagem no livro de Neemias. Nós temos por prática a pregação expositiva das Escrituras. E se você gosta de estudar a Bíblia, as 10 mensagens já estão lá no canal da igreja no YouTube. Toda semana até terça-feira, a mensagem da noite já está lá para você poder reassistir, abençoar. E você que está chegando por agora, quer assistir as 10 mensagens. Esse ano para nós é o ano da edificação. E nós então passamos, entendemos de Deus, expor o livro de Neemias de ponta a ponta, do 1º até o capítulo 13. E agora nós chegamos no capítulo 9. Lembrando, na última semana, quando nós falávamos sobre Neemias 8, nós entendemos uma coisa muito clara. Os 7 primeiros capítulos de Neemias têm uma total relação com a construção dos muros e a restauração das portas. A cidade estava com os muros caídos. E aí nós notamos que os 7 primeiros capítulos, a ênfase era regimentar o povo, era Igor construir, era fechar a cidade, tirar essa vergonha. Só que a partir do capítulo 8, a gente nota que a ênfase de Neemias agora muda. Por quê? Muito mais do que portas, muito mais do que muros, agora o Senhor vai trabalhar na restauração do coração do povo. O povo tinha sido levado cativo na Babilônia.
E o povo está voltando. Vem Zorobabel, constrói o templo. Vem Esdras e começa a restaurar o processo do culto, o processo da expressão da lei. Mas então agora Neemias entende o seu papel de auxiliar na construção dos muros. E ele sente, quando o seu irmão Anani fala com ele no capítulo 1, ele sente a dor do povo. E então o que acontece com ele? Ele volta para sua terra, constrói os muros. Mas agora no capítulo 8, irmãos, o propósito de Deus fica ainda muito mais claro, porque mais do que construir muros, o propósito de Deus sempre foi restaurar o coração do povo. A cidade, ela poderia estar protegida, a cidade poderia estar de fato com os muros prontos, mas o coração do povo permanecia longe de Deus. E agora, mais do que restaurar os muros, agora é hora de trabalhar, o trabalhar do Senhor no coração do povo. E semana passada nós aprendemos as marcas. O capítulo 8 falou de uma igreja sendo edificada, de um povo sendo edificado. E as marcas foram a fome pela palavra de Deus. Nós vimos isso no capítulo 8. A Bíblia sendo explicada com clareza. E nós vimos que fruto disso, o quebrantamento e a alegria. Hoje, nós chegamos no capítulo 9. E o capítulo 9 vai nos dar uma lição muito preciosa, que é o caminho da restauração espiritual. Por quê? Porque apenas ouvir a Bíblia não é o suficiente. Vou repetir esta expressão. Apenas ouvir as Escrituras não são suficiente para mudar a nossa vida. Nós podemos ouvir a Bíblia a vida inteira e não mudar. Por isso que Tiago vai dizer que nós devemos não apenas ser ouvintes, nós devemos ser o quê? Praticantes da palavra. É por isso que Jesus, quando ele termina o sermão do monte, ele vai comparar o quê? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Ouvir a palavra não é o fim do processo, é apenas o começo. O caminho de uma restauração espiritual começa pela palavra, passa pela palavra, mas a palavra vai produzir algo em nós. E é isso que o capítulo 9 vai nos ensinar. Está com a sua Bíblia aberta? Eu quero que você veja a partir do verso 1. Diz assim: no dia 31 de outubro, e aí eu já preciso fazer uma explicação aqui rápida, porque hoje a Mirella, inteligentíssima no primeiro culto, disse assim: pastor, a minha Bíblia não está 31 de outubro, está diferente da do senhor. Em outras palavras, ela tem ouvido o pastor falar que dia que o pastor falar alguma coisa que não está na Bíblia, venha falar com ele. Ela veio falar comigo mesmo. E ela veio me perguntar: pastor, a minha Bíblia, talvez a sua vai estar assim, no 24º dia do mesmo mês. O 24º dia era o calendário hebraico. Então tem algumas Bíblias que trazem a expressão pelo calendário hebraico, e tem outras Bíblias que trazem de acordo com o nosso calendário. É só para explicar. É a mesma data, mas é a forma que o texto está sendo expresso. Tá bom? Só para a gente entender isso aí, para a gente não ter a dúvida que a Mirella teve. No dia 31 de outubro, ou no dia 24 desse mesmo mês, é o mesmo dia, só são calendários diferentes, o povo de Israel se reuniu novamente. E se reuniu novamente por quê, Gabriel? É bom lembrar que no capítulo anterior eles tinham se reunido para ouvir a palavra. Esdras subiu num púlpito, pregou e ensinou para eles. Eles ouviram a lei de Deus, e eles ouviram tanto a lei de Deus que eles se recordaram. Nesse tempo em que eles estavam ouvindo a lei, eles lembraram e foram recordados que eles deviam realizar a festa das cabanas. E o que era a festa das cabanas? Era aquele momento em que eles iriam trazer à memória o tempo
em que eles viveram em cabanas e que o Senhor os tinha guardado. Então eles celebraram a festa, cortaram os ramos, construíram as cabanas, e ali eles então, aqueles que tinham regressado do cativeiro, voltaram a praticar essa festa, porque era uma das festas que o Senhor tinha orientado eles a fazerem. E aí o capítulo de número 9 vai começar dizendo: dia 31 de outubro, ou dia 24, depende do calendário que está a tradução aí, o povo de Israel se reuniu novamente. Só que dessa vez, eles jejuaram, vestiram pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. John MacArthur vai dizer uma coisa interessante: esses eram sinais claros de quebrantamento profundo. Aquilo que tinha começado no capítulo anterior, Tião, aquela expressão da Bíblia sendo exposta publicamente, a palavra sendo exposta publicamente, agora ela está trazendo no coração do povo verdades espirituais importantes. E uma coisa interessante: primeiro, a palavra alegra o nosso coração, mas a palavra também, a que alegra o nosso coração, é a mesma que nos confronta, é a mesma que expõe aquilo que precisa ser tratado. E o Senhor usa a sua palavra. E Neemias 9 vai nos mostrar qual é o caminho de uma verdadeira renovação espiritual. Como uma verdadeira renovação espiritual acontece na nossa vida. Porque todos nós, irmã Lene, mais cedo ou mais tarde, nós precisamos de um renovo da parte de Deus. Eu não sei você, mas meu irmão, todos os dias. E é isso que Paulo vai dizer lá no Novo Testamento. Ele fala sobre a plenitude do Espírito. É essa busca que nos leva a um renovo. Mas aqui no Antigo Testamento nós vamos entender como esse renovo se deu. Por quê? Porque na nossa jornada com Jesus, há dias e há momentos que nós estamos assim, pertinho de Deus. Mas tem hora que Deus está pertinho de nós e nós não estamos vendo Ele. E é nessas horas, mais do que nunca, que nós precisamos ter a nossa fé avivada, a nossa fé renovada. E como nós vamos vivenciar um renovo de Deus? É sobre isso, o caminho de uma restauração espiritual. Qual é o caminho de uma restauração espiritual? É isso que é a ênfase do capítulo 9. Diz assim, verso de número 2, ou terminando 1. Dessa vez jejuaram, acompanhe na sua Bíblia, vestiram um pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. E os que eram da descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros. Por quê? Porque eles tinham ouvido a lei de Deus e as orientações do Senhor, e o Senhor desde lá de trás tinha dito a eles que não se casassem com outros povos. E eles tinham se casado com outros povos, eles tinham se afastado da vontade de Deus. E aí é interessante que agora eles rompem com isso. E o verso de número 2 ainda vai dizer: eles levantaram e confessaram os seus pecados e as maldades dos antepassados. Durante 3 horas, eles permaneceram em pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, o seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois, eles confessaram seus pecados e adoraram ao Senhor, o seu Deus, durante mais 3 horas. Irmão, se um culto de 1h30 já te deixa assim agoniado, aqui nós estamos falando 6 horas, é lá alguns cultos que a gente vai aí em tribo indígena, é aquela pegada, só tem hora para começar, irmão. 6 horas, foram 6 horas, as primeiras 3, nas primeiras 3, o que eles fizeram? O texto vai dizer que eles estavam vestidos de pano de saco, eles tinham jejuado, eles jogaram terra sobre a cabeça, a palavra estava falando o coração, e agora o povo está reunido, não apenas para ouvir as escrituras, mas eles respondem à escritura, e eles reconhecem algo importante, eles reconhecem os seus pecados. E eles confessam. E aqui tem uma coisa interessante: levantaram-se e confessaram os seus pecados e as maldades dos seus antepassados. Aqui
Eu futuquei esse texto, porque se a gente lê esse texto à primeira vista, parece que eles estão confessando o pecado dos seus pais. Olha como é que a coisa é séria. Mas o sentido aqui, pastor Jefferson, não é que eles estavam confessando o pecado dos seus pais, mas é que quando a lei foi exposta, e foi contado a eles o que os seus pais fizeram de errado, e enquanto contaram a eles e expressaram e mostraram o que os pais tinham feito de errado, o Espírito Santo falou aos seus corações, e eles se viram em quem? Nos seus pais fazendo as mesmas coisas. Irmãos, maldição hereditária não existe. Na cruz, tudo é vencido. Mas uma coisa existe: mau exemplo hereditário. Mau exemplo hereditário, isso existe. E aqui, o que nós estamos vendo é um mau exemplo hereditário. Eles olharam para os seus pais se prostituíram com pessoas de outras nações, casamentos mistos, e isso continua. E agora eles são despertos quando a lei é pregada, a lei é anunciada, e então Deus fala aos seus corações, e eles confessam os seus pecados. Eles tinham lido a respeito do que os pais tinham feito, e por mais de 3 horas, eles confessaram e reconheceram os seus erros. Ou seja, eles estavam participando de obras semelhantes. E aqui nós temos a primeira lição: renovo, restauração, recomeço com Deus. Começa com quebrantamento, confissão de pecado e arrependimento. Nós somos uma geração que vive falando de avivamento. Nós somos uma geração que confundimos um culto efusivo com avivamento. Nós confundimos, e aí tem aquele culto animado, assim, isso é um avivamento. Irmãos, isso não é avivamento. Avivamento começa com um arrependimento, reconhecimento de pecado e confissão. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, todo o início de um avivamento se deu aonde o povo foi confrontado pelas Escrituras, reconheceram os seus pecados e a vida foi transformada. Que lição preciosa! Nós somos uma geração que queremos um avivamento, mas nós não queremos o quebrantamento. Nós queremos o avivamento, mas nós não queremos abandonar os pecados. Nós queremos o avivamento, mas continuar uma vida cristã da mesma maneira. Como? Como? O texto começa nos ensinando, irmão Jetro, que o primeiro vislumbre de uma mudança, Tião, sobrenatural de vida, ela começa quando a gente reconhece as nossas limitações e os nossos pecados. O Espírito Santo, irmãos, ele usou a palavra de Deus para revelar pecados escondidos, áreas negligenciadas, caminhos que precisavam serem abandonados. E isso veio, e foram 3 horas de reconhecimento, de confissão. E aí aqui tem um princípio extraordinário: não existe restauração sem quebrantamento. Eu queria que você repetisse comigo: não existe restauração sem quebrantamento. O muro estava restaurado, as portas tinham sido refeitas, mas o povo estava ainda em pecado. Agora que a coisa começa a mudar, agora que a coisa começa a ser transformada. Por quê? Porque o povo agora se vê sendo filtrado pela palavra, Hamilton. A palavra fala ao coração, e o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos com corações desejosos de ouvir a Deus, Ele fala conosco na sua palavra, e o Espírito Santo nos constrange, e Ele nos varre, Ele escaneia a nossa vida e nos mostra. Não é à toa que Davi pediu o quê? Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. O começo está aqui.
O primeiro passo de uma mudança está onde? Em pedir ao Senhor que sonde o nosso coração. E é isso que estava acontecendo aqui. Os 3 primeiros versículos vai nos mostrar isso. E a Bíblia vai nos ensinar de maneira clara. Não existe restauração sem quebrantamento. Eles levantaram, confessaram os seus pecados e reconheceram as maldades dos seus antepassados. Essa é a primeira lição. Guarda isso no seu coração. Renovo, avivamento, só começa com quebrantamento. Gente de dura serviço, gente de coração duro, gente que Deus está falando e Ele continua insistindo, não vai experimentar o novo de Deus. Só que o texto segue. E o texto diz que eles cultuaram por 6 horas. Só que há uma coisa interessante nestas segundas 3 horas. Os levitas então se levantaram e eles começaram a anunciar e salmodiar. E há um momento em que eles oram. Há uma oração dos levitas. Depois você pode ler com bastante calma o texto. E eles começam a orar. E é interessante que o texto vai seguir aí do 5 ao 31, confira na Bíblia. E o Senhor vai usar agora os levitas para algo que chama muita atenção. Como é que é a oração dos levitas? Os levitas começam a orar, olha aí, irmã Lênia, o versículo 6. Somente tu és o Senhor. Fizestes os céus e além dos céus, todas as estrelas, fizestes a terra, os mares e tudo que neles há. Eles começam lembrando da criação. Primeira coisa, eles lembram que é o Deus Criador. Só que eles seguem. Da criação, é interessante como a história da criação estava viva. Se nós notarmos, eles vão começar em Gênesis, e eles vão seguir. E a próxima menção que eles vão fazer, aí no versículo 7 e 8, eles vão falar de Abraão. Eles vão falar, Senhor, Tu criou todas as coisas, mas foi o Senhor também que escolheu Abraão. Gênesis 12, e trouxeste ele lá de Ur dos Caldeus, para ser aquele que o Senhor escolheu, e nós vimos a sua fidelidade, a sua aliança com ele. Eles vão lembrar do chamado de Abraão. Eles falam da criação, eles falam do chamado de Abraão, e do chamado de Abraão eles vão para onde? Verso 9, viste a aflição dos nossos antepassados, aonde? Aonde? Olha só, criação, Abraão, Êxodo agora, passa toda aquela história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Agora, os filhos de José estão lá sofrendo, e sofrendo muito, e o clamor desse povo chega aos céus, e o texto vai dizer que o Senhor ouviu a aflição deles. E aí é interessante, eles continuam, a partir do verso 19. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor não nos abandonou para morrer no deserto. Eles vão falar do cuidado de Deus. A nuvem de fogo de noite, a sombra de dia e o maná que descia para o dia. O Deus que cuida. Olha que interessante. Criação, Abraão, libertação, cuidado no deserto. E aí eles vão chegar nesse tempo de oração e adoração ao Senhor na terra prometida. Se você notar, o versículo de 22 a 25, ele vai dizer, olha, o Senhor nos entregou as nações. O Senhor nos entregou os nossos inimigos. E o Senhor nos fez tomar posse da terra. O que Deus quer nos ensinar com isso aqui? Qual seria a razão, Derlei? De depois de quebrantados, depois de confessar pecado, eles começam agora a lembrar quem Deus é. Olha que coisa interessantíssima. O povo está agora vendo à luz a história e a fidelidade de Deus. E eles começam a reconhecer que Deus foi paciente, que Deus foi bondoso, que Deus foi misericordioso, mesmo quando o povo foi infiel. Qual é a lição que Deus está nos dando aqui? O renovo, o avivamento, ele nasce, ele começa quando nós trazemos à memória a fidelidade de Deus na nossa vida, quem Deus é.
Porque as lutas, as adversidades, o pecado, muitas vezes nos afasta de tal maneira de Deus, que nós esquecemos quem Deus é e o que Deus já fez na nossa história. A gente esquece daquilo que Deus fez, e agora, como o coração deles está restaurado, eles começam lá da criação e vêm até a terra prometida, nos mostrando o quê? Que trazer à memória quem Deus é, lembrar da fidelidade de Deus, quebra a nossa vida. Quanto mais nós conhecemos e sabemos quem Deus é, mais nós sabemos quem nós somos. Por que nós somos orgulhosos? Porque nós esquecemos quem Deus é. Por que nós agimos com ignorância? Porque nós esquecemos quem Deus é. Por que nós somos ingratos? Porque nós esquecemos quem Deus é. Porque todas as vezes, Camila, que nós lembramos quem Deus é e o que Ele fez, o nosso coração é constrangido, e a memória da graça de Deus, ela produz transformação, ela gera renovo no nosso coração, ela nos lembra quem nós éramos, quão pequenos e miseráveis, ingratos nós somos. Irmão, se dependesse de nós estávamos perdidos, como ovelhas que não têm pastor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe quando a gente lembra disso? Quando a gente lembra quem Deus é. Neemias está dizendo que agora os levitas começaram a adorar por quem Deus era, quem Deus é. E aí eu queria te fazer e convidar um exercício agora. Você lembra quem você era? Eu queria que por um minuto você fechasse seus olhos agora. Você lembra como era a sua vida antes de conhecer a Deus? Você lembra como era a sua vida longe de Deus? Você lembra como era a sua vida distante da presença de Deus? O que vem à sua memória agora? Aí você começa a lembrar de uma série de coisas. Agora, lembra o que Jesus fez por você. Agora, lembra o que Ele está te levando a ser. Lembra o que Ele está fazendo com a sua vida. Lembra. Olha, não tem nada nosso aí, é tudo Ele. Nós somos maus, desde o nosso nascimento, nós já nascemos em pecado, mas Ele fez tudo em nós, foi Ele que nos resgatou, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Lembrou quem você era? Agora você lembrou o que Deus fez na sua vida? Que coisa extraordinária. Quando a gente lembra, pastor Josimar, quem Deus é, a gente se vê como ninguém, porque é isso que nós somos. Ninguém. João foi claro, em João capítulo 15, descrever as palavras de Jesus. Sem mim, pode fazer alguma coisa? Sem mim, nada podeis fazer. Segunda lição, renovo, transformação, acontece quando nós trazemos à memória quem Deus é. E aí eu termino. Versículos de 32 a 38. Eles terminam esse tempo de adoração. E aí no 32 eles vão dizer assim: agora o nosso Deus é grande, poderoso, temível. Eles vão reconhecendo quem Deus é. Só que eles lembram do que eles vivenciaram. Inclusive eu preguei uma mensagem no Encontro das Mulheres aqui. O texto que eu preguei no Encontro das Mulheres foi o verso 36. Esse texto tem falado muito ao meu coração. Eles chegaram à seguinte conclusão: nós estamos vivendo como escravos numa terra de fartura. E eles reconheceram isso. E aí eles viram que eles estavam numa condição terrível diante de Deus. Só que olha como é que eles terminam. Olha aí que coisa extraordinária, como eles terminam esta oração.
verso 38. E o povo respondeu. Depois de fazer esta oração, o povo responde. Olha só, irmão Tiago. E o povo respondeu. Em vista disso tudo o quê? Do que eles tinham acabado de dizer. Em vista de tudo isso que nós acabamos de ouvir, nós vamos fazer uma aliança solene. Iremos registrar por escrito. Está assim na sua versão? Olha que coisa linda. Neste documento selado estão os nomes dos nossos líderes, dos nossos levitas e dos nossos sacerdotes. Irmão Evaldo, depois de reconhecer que eles eram pecadores, depois de reconhecer a fidelidade e a misericórdia de Deus, o povo agora tomou uma decisão. Qual era a decisão? Nós iremos renovar a nossa aliança com Deus. Uau! Nós iremos renovar a nossa aliança com Deus. Em vista de tudo isso, faremos uma aliança solene e a registraremos por escrito. Quando a palavra de Deus fala ao nosso coração, quando há quebrantamento no nosso coração, quando a gente reconhece quem Deus é, fruto de tudo isso, é o nosso coração ter desejo de tomar uma decisão, de restaurar, de refazer, de estar na presença de Deus com uma nova aliança. Não era apenas uma emoção, era compromisso. A palavra produziu convicção de pecado. A palavra, o Espírito Santo gerou neles o desejo de reconhecer e confessar. Mas a palavra também e o Espírito Santo gerou no coração deles o desejo de assumir um compromisso diante de Deus e renovar a aliança. Porque eles estavam dizendo, este caminho não dá mais para nós, porque nós estamos longe de Deus. A verdadeira transformação espiritual, meus irmãos, ela não acontece apenas quando ouvimos a palavra, ela acontece quando a gente decide, a gente age, a gente toma uma decisão e toma as atitudes de viver segundo as Escrituras, segundo a palavra e andar de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Nós podemos ouvir a Bíblia a vida inteira, nós podemos saber de tudo da Bíblia e não decidir praticar nada. Irmãos, Satanás conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós que estamos aqui. Quando ele foi tentar Jesus, ele usou o quê? As Escrituras. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Ele conhece. Ele só não pratica. Por isso as Escrituras vai nos ensinar. Não seja apenas ouvintes. Talvez um dos nossos maiores desafios é que nós somos uma geração apenas de ouvintes da palavra de Deus. Porque quando ela nos começa a falar conosco e exige de nós aliança, isso aqui tem um significado. Eu sei que tem uma geração que não gosta mais de andar com aliança no dedo. Não sinta constrangido se é o seu caso. Mas isso aqui tem um significado. Qual o significado dessa aliança? Que um dia eu prometi diante de Deus e dos homens um compromisso de honra, de fidelidade, até o fim, estar com aquela jovem senhora. Diante de Deus nós trocamos essas alianças e fizemos votos.
Por isso que ela é de um metal precioso. Ela não tem início, ela não tem fim. Porque ela tem um símbolo. Qual é o símbolo? Que aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Não é apenas porque nós nos amamos. Não. Porque antes de nós nos amarmos, casamento que sustenta é honra a Deus. Vai ter dia que aquele amor meloso, ele passa. Vai ter dia que vai ficar só o ranço e o problema. Vai ter dia que vai ficar o dia difícil. E quando esse dia chegar, o que sustenta é a aliança com Deus. E em seguida, a aliança um com o outro. Isso é uma decisão. Dia 22 de janeiro, agora pegou, hein? De 20 e tantos anos atrás, diante de Deus nós assumimos esse compromisso. Era isso que o povo fez. Deus, nós estamos novamente colocando no nosso dedo com o Senhor uma aliança. Nós saímos, Deus. Nós casamos com mulheres que não era para a gente casar. Nós te desonramos em pecado. Nós fomos adorar outros deuses. O Senhor é aquele que cuidou de nós na criação. O Senhor é aquele que zelou de nós no deserto. O Senhor é aquele que fez tudo por nós. E nós desonramos o Senhor. E hoje nós reconhecemos isso. E hoje nós estamos pedindo ao Senhor, nos permita botar no dedo de novo uma aliança. Aí isso vai fazer muito sentido. Quando aquele menino que um dia pediu herança do pai em vida e foi embora, e ele volta para casa. E quando ele volta para casa, o pai dele dá algumas coisas para ele. Sandália. E ele dá para ele também o quê? Aquele anel não era essa aliança. Aquele anel era o símbolo da família e a autoridade de fechar os negócios. Aquele anel era dizendo a ele: olha, você é meu filho e eu tenho uma aliança com você. Esse povo se arrependeu e agora de novo o povo está dizendo: Deus, nós estamos voltando com a aliança no dedo, porque nós não queremos ser infiéis ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu só queria te fazer uma pergunta, nós já vamos terminar o culto. Como está a sua mão? Você tem uma aliança? Aqui eu não estou falando de casamento. Apesar que eu vou aproveitar. Meu irmão, baixinho aqui, se tu é casado, bota uma aliança nesse teu dedo urgente. Pastor, não tem dinheiro. Teve uma época que a minha quebrou. Eu comprei uma daquela de 50 centavos. Até o dinheiro chegar, bota uma de 50 centavos. Porque isso aí tem um significado. Não deixa Deus de lado não. E não deixa o inimigo te enganar com isso. Porque isso aqui é mais do que um anel. Isso aqui é uma aliança. Bota uma aliança no teu dedo. Bota uma aliança no dedo dela. Fecha o assunto casamento, que mês da família é maio. Maio a gente fala sobre isso. Mas eu volto agora. E aí você entendeu, não estou falando de casamento. Qual é a aliança que você está usando? Como anda a tua aliança com Deus?
nós vamos cantar uma canção. E vamos cantar a primeira parte dela. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou me ajoelhar. E você fique do jeito que tu quiser. Mas se hoje Deus falou ao teu coração e Deus está te chamando para renovar a tua aliança, e você entendeu que Deus está te chamando para algo maior, eu queria te dizer corajosamente: sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque não existe restauração sem quebrantamento. Não existe mudança sem confissão. E não existe caminhada sem aliança. Chega de estar brincando com Deus. Chega de estar levando as coisas de Deus assim mais ou menos. Chega de estar escondendo a aliança que você tem com Deus. Lá no teu trabalho. Ah, tu é crente? Ah não, vou lá de vez em quando com a tua e minha esposa. Rapaz, assume. Eu sou crente. Eu creio em Cristo Jesus e Ele mudou a minha vida. Tu anda flertando com o pecado. Eu queria desafiar você, enquanto nós cantamos essa canção, a sair do seu lugar e a vir diante de Deus e dizer: Pai, eu estou aqui no altar. Eu quero confessar ao Senhor que eu preciso de mudança. Eu quero confessar ao Senhor que eu preciso de ajuda. Deus falou ao seu coração, a igreja vai estar de cabeça baixa, mas eu quero desafiar você a sair do seu lugar e a vir orar comigo aqui, corajosamente. Sair do seu lugar, dizer: Deus, eu tenho tratado o Senhor, eu não tenho tratado o Senhor de maneira correta. Envolto em tua presença, sai do seu lugar. Aos teus pés é onde eu quero estar. Nada vai mudar, não basta só ouvir, tem que tomar atitude. Tua santidade, aqui quero ficar. Quero te convidar a sair do seu lugar. Ouça o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Não vim atrás de bênção. Nós queremos orar pela sua vida. Jesus.